O que se perde quando se perde alguém? Quando a gente fala de luto, normalmente a gente tem a compreensão de que a gente está sofrendo porque alguém morreu. Mas será que é só por isso? Primeiramente, vamos começar de um ponto, de que existe o luto simbólico e o luto concreto. O luto simbólico envolve a perda de coisas que não estão ligadas à morte, como, por exemplo, um trabalho. Quando você é demitido, você vivencia um luto simbólico do trabalho, do que aquilo significa para você, entre diversas outras coisas. Um divórcio é um processo de luto. Ninguém morreu, mas morreu uma relação, e quando morre uma relação também morre algo. Uma mudança de cidade, uma mudança de faculdade, uma mudança no corpo, uma mudança do estado de saudável para doente. Tudo isso que eu citei são lutos que a gente passa ao longo da nossa vida, seja de uma maneira mais confortável ou menos confortável. Mas hoje eu queria falar com você sobre o luto concreto, do que perdemos quando existe um luto concreto, quando há um outro que falece. Quando a gente vê alguém sofrendo porque alguém morreu, a gente pensa, ele está triste porque fulano morreu. Ele está triste porque ele está com saudade. Erroneamente, de maneira leiga, também associamos que há um tempo para que isso passe. A gente olha e pensa, se é uma mulher grávida que perde o bebê, é um luto. Alguém morreu, o filho. E algumas pessoas acham que, se ela tiver outro filho, aquele luto vai passar. Por quê? O ser ausente foi substituído, como se isso fosse possível, sendo que não é. Por que que as pessoas não podem ser substituídas no luto? Porque você pode ter alguém exercendo papéis, mas ela não exerce quem o outro é, ou quem o outro é para você, ou quem você é para o outro. Quando, por exemplo, alguém perde a mãe, as pessoas pensam, ele está triste porque a mãe dele morreu. Mas não é só porque a mãe morreu. Você tem que olhar e perceber que ali também morre a versão dele enquanto filho para aquela mãe. Quando alguém morre, a gente vê muitos pacientes dizerem que morreu quem ele era para aquela pessoa. Nós, na condição de seres humanos, nós nos vemos nas pessoas às quais nós nos relacionamos. É como se fosse um espelho, nós nos vemos refletidos nas pessoas que nós nos relacionamos e que estão ao nosso entorno. E quando uma dessas pessoas de tamanha significância, de tamanho afeto, não necessariamente precisa ser a mãe, mas quando alguém a qual nós depositamos afeto falece, essa pessoa é retirada do nosso campo experiencial, quando a gente encontra a finitude dessa pessoa, a gente relembra a nossa finitude, isso gera sofrimento, a gente relembra que a gente também está nesse caminho, porque o fim da vida é a morte. Já ouviu o ditado de que para morrer basta estar vivo? Quando alguém falece, a gente é recordado disso. E quando é alguém a qual nós temos afeto, nós também pensamos que nós também morremos um pouco ali. Por quê? Quem éramos para aquela pessoa não tem mais continuidade. Sim, geralmente a gente ouve os relatos de que as pessoas se sentem assim. Quem você é para aquele outro também fica abalado. Quando se perde alguém de tamanha significância, de tamanho papel na nossa vida, a gente também precisa reconfigurar quem nós somos para nós mesmos. Porque estávamos desempenhando um papel ali. Eu era a neta da fulana, eu era a filha da fulana, eu era a esposa, eu era a amiga, eu era o amigo, eu era alguém para aquele alguém que faleceu. Quando esse alguém que faleceu some dessa história, some dessa relação, dessa troca, quem eu sou? Entende? E aí a gente pode dizer, mas se, por exemplo, a sua mãe morre, você continua sendo filho. O que é uma verdade, você continua no campo concreto, na certidão você ainda é filho, mas você não é mais o filho validado por aquele outro ser que existia e dizia, você é o meu filho, há uma relação entre mãe e filho. A relação ela cessa e você precisa se relacionar com a memória, você precisa se relacionar com a lembrança, o que para algumas pessoas é extremamente doloroso. Então, quando a gente vê alguém sofrendo, chorando, o luto, há de se observar que essa pessoa está chorando não só a ausência daquele outro, o que já é muito doloroso, a ausência daquele outro, mas também a ausência dessa relação de quem você era para aquele outro, de como esse outro te validava enquanto alguém que você era, e você precisa reconfigurar uma vida em que esse outro não existe, em que você não desempenha mais esse papel para esse outro. Então, além das outras questões que já permeiam o luto, que é você se recordar da sua finitude, você recordar da finitude das coisas, que é um tema que geralmente a gente tem medo de falar, a gente tem medo de tocar, e você relembra também como essa pessoa morreu de doença, então você lembra que a saúde também pode ser finita. Você se relembra que não há garantias de muitas coisas. Então, a morte, ela traz para perto da gente mais assuntos e mais fragilidades do que a gente imagina. E muito mais do que somente, entre muitas aspas, a perda do outro, efetivamente. Há também ali como se balançasse um pouco quem a gente é também. Porque você precisa reconfigurar quem você é agora sem aquele outro. Faz sentido para vocês?